Bom, por que falar de Márcia? Eu acho que a introdução que a Paola fez foi muito interessante, porque ela trouxe à tona várias lesões que nós temos considerado atualmente como eventos, aliás, adversos, ou seja, aquilo que o paciente não deveria ter. Por muitas vezes, nós vamos para o hospital por uma questão de necessidade, porque a não ser loucos como nós, que vão todos os dias para lá. Falar novamente que aqui eu faço uma declaração de conflito de interesses, que ou seja, eu sou palestrante para essas empresas todas, então é importante que eu faça antes de iniciar minha apresentação. Hoje é comum que a gente fale sobre a questão da prevenção das lesões, especificamente desse grupo que nós vamos trabalhar hoje, porque elas são consideradas eventos adversos, principalmente porque a Organização Mundial da Saúde tem trabalhado desde 2004 com a questão da segurança do paciente, e uma das questões levantadas é a manutenção da integridade da pele. E eu desconheço, desculpe a brincadeira, mas loucas como nós, loucos como nós, que vamos todos os dias para o hospital por prazer, mas nós estamos do lado de cada moeda. Quem vai para o lado de lá, ela geralmente, exceto as mamães que vão ter os seus filhos, vão porque precisam, numa condição totalmente adversa que ela quer. Então, ela tem que encontrar um ambiente seguro e profissionais capacitados para que eles saiam de lá com o seu problema resolvido e não com um problema adquirido. Então, por isso que nós temos um papel importante no sentido de fazer a manutenção da integridade dessa pele. E quando, por algumas questões que Paula já colocou, a gente não conseguir manter, por uma questão clínica que muitas vezes a gente trabalha com cercado de todos os cuidados, mas a condição clínica daquele paciente não nos permite que façamos intervenções mais agressivas em termos de prevenção, e com isso ele tem o dano nessa pele, mas sempre focado na prevenção. Embora mundialmente, a Paula falou que eu tenho participado de algumas reuniões internacionais com relação à prevenção de lesões de pele, e essa cultura preventiva, ela é muito pequena no mundo inteiro. Não é um problema da Latinoamérica, não é o nosso problema, dos considerados países de terceiro mundo. Eu tenho conversado, tenho partilhado conhecimento com pessoas tanto da Europa, Estados Unidos, que são considerados extremamente evoluídos, e eles têm os mesmos problemas nossos. Não há investimento em prevenção, não há custeio, ou seja, pagamento por ações de prevenção. Então é uma questão que a gente tem que pensar. E também temos que levar para o outro lado que, partindo do princípio que são lesões, todas elas, que falaremos durante o dia, preveníveis, as questões legais que nós estamos expostos, civil e criminalmente, que não se toca nesse assunto, mas ele é muito sério. O paciente tem cada dia mais consciência, e ele busca cada vez mais a qualidade nos serviços. Até saiu uma pesquisa da Anvisa, que é nosso órgão regulador, da ANS, desculpe, regulador no Brasil, ontem, e aí fizeram uma lista dos hospitais mais seguros no Brasil. Diz que estava todo mundo no Brasil procurando se o seu nome estava na lista. Por quê? Porque os pacientes vão começar a procurar por esse tipo de serviço, porque o leigo procura hotelaria, né? Ele gosta de um hospital bonito, ele gosta de pessoas bonitas cuidando, já vai feinha agora, a gente vai continuar de bonitinha a trabalhar, mas a questão eles vão procurar pelas referências e dados que comprovem que eles estão realmente indo para um serviço que
tem segurança para eles. Então é importante a gente ter noção disso, que a partir do momento que existe o dano, existe uma iatrogenia, existe uma agressão não intencional, mas a partir do momento que ele fizer uma queixa-crime, ela pode ser, você pode pagar por isso judicialmente. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com esse tipo de trabalho. É uma parte introdutória, mas que eu acho que é muito importante a gente pensar, porque por enquanto não paga, é uma coisa de cultura institucional, mas daqui a pouco vai ser uma coisa legal e nós temos que estar preparados para isso. Muito bem. Falou, já introduziu para vocês o que é a Marce, e é importante a gente fazer um recorte aqui, que ela não surgiu ontem, ela não surgiu a partir daquele grupo de especialistas que fez um consenso em 2013. Em 2010, aqui no Brasil, nós já trabalhávamos esse conceito, aqui no Brasil, desculpe, a gente já trabalhava esse conceito, tanto que nós com um grupo de enfermeiras, publicamos o primeiro manual de prevenção de lesão de pele no Brasil, que já tratava disso antes mesmo do consenso mundial. Porque quem aqui nunca, digo bem, nunca usou uma fita adesiva, levante a mão. Então, se muitos de nós ainda não tivemos a oportunidade de nos internarmos em serviços de saúde para receber algum cuidado de saúde, já utilizamos fora, imagine aquele paciente que vai lá, ele vai receber em algum momento da sua internação um cuidado relacionado ao adesivo médico, ou o uso de um curativo, ou de uma cobertura autoadesiva. E isso tem uma implicação muito grande para esse paciente. E aí esses danos eram vistos até então como um dano produzido, ela fazia parte do dia a dia. Não, isso acontece mesmo. E na verdade não, ele não pode acontecer. Então nós temos um papel fundamental nisso também. Então, voltando à definição, lembrando que é um evento diverso, que é o edema ou alteração da pele, e que inclui desde a vesícula, bolha, erosão, até a sua ruptura. Acontece e persiste por mais de 30 minutos após a sua remoção. A perda epidérmica que acontece aqui pode variar dependendo das condições da pele, tipo de adesivo, frequência de uso e troca. Tá certo? Então, como eu disse para vocês, Paulo, que vocês têm que pensar a força que esse adesivo tem, a condição dessa pele, a condição clínica. Se a gente for pensar epidemiologicamente, depois eu vou falar, mas vou já adiantando, é muito relacionado aos extremos da vida. A criança pela imaturidade da junção dermo-epidérmica e o idoso pelo achatamento dessa junção dermo-epidérmica. Entretanto, nós que estamos no meio, estamos sujeitos? Sim. Desde que eu tenha uma alteração dessa pele, seja pelo suor, pela condição onde você aplicou, pelo tipo de produto que você aplicou embaixo, para nós aqui nessa condição. Mas uma vez que a gente seja submetido a uma internação, dependendo da condição clínica nossa, existe uma alteração e um sofrimento dessa pele. Então, nós dessa lacuna entre o prematuro e o idoso, estamos sujeitos dependendo da nossa condição clínica no momento desta internação. Então, a lesão por adesivo, ela pode ser desde a dermatite de contato irritativa, da dermatite de contato alérgica, da foliculite, da maceração e do trauma mecânico, que pode ser a lesão por fricção, pode ser a denudação da pele ou a lesão por tensão com formação ou não de bolhas. Vamos para a primeira então. A dermatite irritativa ocorre pelo contato direto de um irritante químico com a pele. Essa área fica bem definida, ela está bem correlacionada com a área da exposição, podendo só ficar hiperimeada ou ter o edema presente, e também das vesículas. E geralmente são de curta duração. Você
retira o irritante, a lesão some. Então isso é muito claro. Diferente da alérgica, que ela pode persistir por até uma semana. E ela vai, além do eritema, da vesícula, ela tem o prurido. E o detalhe, ela vai além da área exposta, ok? E ela é uma resposta imune mediada pelas células T ao componente do adesivo ou do seu dorso, né? No caso da fita adesiva, ou do curativo ou cobertura utilizada sobre a área aonde você fez a aplicação. A maceração todo mundo já viu, é a exposição direta e prolongada da pele com umidade, seja ela produzida por nós ou do meio ambiente. A pele fica esbranquiçada, acinzentada, amolecida, enrugada, como a gente pode ver aqui, e ela fica mais suscetível ao dano pelos irritantes e pela fricção, por aquela mesma explicação que Paola nos deu anteriormente. A foliculite também vem de uma explicação que ela deu anteriormente, que nós não devemos fazer a depilação desse espelho, raspagem desse espelho. Nós devemos fazer o corte do pelo com a tesoura. Com isso, a gente não rasura essa pele e a gente evita o quê? Da formação dos pontos de infecção, principalmente causada pelos estafilococos. O trauma mecânico ocorre quando a ligação entre o produto adesivo e a pele é maior do que a existente entre epiderme e derme. Então é aquilo que eu disse. Se eu pego, eu vou usar um termo errado, mas assim, a cola, ou seja, o adesivo, for muito forte e, por exemplo, eu colocar no prematuro de 26 semanas, eu descolo tudo, não só a epiderme da derme, como a face do músculo, porque a força do adesivo é muito maior do que a junção derme-epidérmica. Então, quando eu ultrassono, eu faço isso daqui, eu puxo a junção derme-epidérmica também. Então, essa é para o trauma mecânico. A perfricção é quando eu tenho a separação da epiderme da derme ou das duas juntas. Então, elas fazem o que as lesões que a gente chama, o que vocês chamam aqui de rasgo de pele, que é comumente descrito como skin tears, causados por adesivo médico, e você pode fazer isso tanto com as fitas quanto com aquelas coberturas que nós usamos para o tratamento de feridas ou então para proteção, que são autoadesivas. E a denudação da pele é quando eu pego, ponho o adesivo, tiro o adesivo, ponho o adesivo. Lembra da história que vocês falaram agora do banho com clorexidina 3 vezes ao dia? Não é necessário. Como diz, é muito danoso. Então, essa é exatamente isso. Quando eu preciso reposicionar um determinado produto ou a fixação de um determinado cânula ou tubo, eu uso um adesivo suave. Para quê? Para que eu consiga reposicionar sem fazer o dano dessa pele. Porque a hora que eu traciono, eu trago toda a camada superficial do extrato córneo junto. Se eu faço isso várias vezes ao mesmo dia, em dias subsequentes, com adesivo que tem uma adesividade forte, eu vou expor a pele não só mais imatura, menos queratinizada, quanto eu vou começar a fazer um processo inflamatório nessa região. E é importante, quando a gente pensa nisso, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas assim, que a gente conheça as características das fitas e dos curativos autoadesivos que a gente vai utilizar. Porque nós temos, como tudo na vida e graças à pesquisa que existe no mercado, nós temos fitas que a gente faz a aplicação agora e ela adere, que é uma beleza. Então aquilo que você não quer que não saia do lugar agora, você pode escolher uma fita que tenha essa característica. Porque ela tem uma adesividade imediata, então ela adere ali naquela pele e não quer saltar nunca mais.
E aí, à medida que o tempo passa, ela vai soltando. Então, a hora que você prevê a troca, ela vai sair muito mais tranquila, com o mínimo de trauma para essa pele. Em compensação, nós temos outras fitas que a gente consegue posicionar. Ah, mas não ficou bom, eu preciso dar mudar um pouquinho de posição. Eu consigo reposicionar, fazer a pressão para que ela se acomode em toda a superfície da pele, e a partir disso eu consiga fazer com que aquele adesivo ele se mantenha no lugar, e a adesividade, a partir do tempo, ela começa a melhorar. Então, o que agora, nesse momento, 11 horas e 15 minutos, era um adesivo suave, às 3 horas da tarde você já não consegue mobilizar da mesma forma. Então, é importante que a gente faça parte do processo de seleção para compra desse equipamento, dessa equipamento que a gente chama no Brasil, são os dispositivos, por exemplo, ostomia, autoadesivos, as coberturas autoadesivas e das fitas. Por quê? Porque eu preciso aprender do que elas são feitas e eu tirar proveito disso para o meu paciente. E a lesão por tensão, que é a última das lesões por trauma, é quando todo mundo aqui sabe que todas as fitas adesivas têm um sentido de aplicação pela capacidade delas de estiramento. Umas têm uma capacidade de estiramento maior e outras uma capacidade de estiramento menor. Com isso, é importante que a gente saiba o sentido, a gente vai discutir isso depois, mas por quê? Quando eu recorto, eu vou fazer um exemplo com uma ponte. Vou fazer um exemplo com uma ponte. Se a ponte tem 10 quilômetros, eu posso comprar um tapete para estender na ponte, para cobrir toda a ponte de 8? Não, porque vão faltar 2 quilômetros. Então é exatamente isso. Quando eu tenho uma lesão para cobrir, eu tenho que dimensionar o tamanho da fita ou do curativo que eu vou utilizar, porque por mais que ele tenha um estiramento, a hora que eu solto, ele tem o quê? Efeito memória, ele volta para a posição original. Então, quando eu aplico a fita esticada sobre a pele, quando eu termino de esticar, o que ela faz? Ela vai voltar para a posição original. Quando ela faz esse voltar, ela arrasta o extrato córneo e forma as bolhas. Então, por isso que nós temos muitas lesões bolhosas abaixo das fitas adesivas, principalmente, porque não respeita a tensão. Corta a fita pequena para o tamanho da lesão. Então, a gente tem que dimensionar adequadamente, porque dependendo, por exemplo, um curativo pequeno, uma gaze 7,5 por 7,5 dobrado ao meio, eu preciso no mínimo de 10 centímetros de fita. Se eu cortar 5, eu não vou ter fita suficiente para fazer a cobertura da gaze e fazer a colocação, a adesão dela numa superfície de pele de no mínimo 2 centímetros, que é o que é preconizado. Então, só para a gente ter uma ideia. Então, quanto maior o curativo, eu tenho que ter um quantitativo de fita que eu consiga aderir na pele lesional, ou a pele que eu quero proteger, ou aquilo que eu quero fixar. Então, quais são as causas possíveis da lesão por adesivos médicos? Escolha inadequada. Então, uma fita com muita adesividade para aquilo que se propõe fixar. Então, eu escolho ou uma fita com adesivo pesado para fazer simplesmente uma fixação de uma gaze, ou então escolho uma fita de fixação suave para fixação de um tubo torácico, por exemplo. Então, para a gente ter uma ideia. Escolha da fita sem estiramento para uma área que você prevê que ela vai demaciar e que o movimento não é previsto. Então, principalmente para aqueles curativos que a gente faz, ou para fixação de alguns equipamentos que a gente faz em área de mobilização.
Então eu preciso saber a capacidade de estiramento que ele tem e se eu vou permitir a mobilidade desse paciente. Uma outra coisa que é importante, que não está colocada aí, não tem a ver com marketing, mas tem a ver com a questão do edema, é que fita, quando a gente faz uma fixação circular, por exemplo, eu vou fazer uma fixação no pulso, eu não posso, vou usar meu próprio dedo, eu não faço fita sobre fita, eu posso fazer fita encontrando com fita, mas eu não posso fazer a justa posição, porque como eu falei, a capacidade de tiramento é pequena. Se esse membro se demaciar, eu faço o garroteamento dele. Então é importante a gente lembrar disso, que o curativo é circular, então eu faço, ele pode até se encontrar, mas ele não pode estar ele sobre ele mesmo. Então é um outro cuidado que a gente tem que ver com relação ao adesivo também. Técnica de aplicação inadequada. Então, como eu disse, fazer a fita, a aplicação tensionada. Aplicação em direção errada, ou seja, no sentido que não permita o estiramento em direção ao movimento esperado. Então, eu vou ter que fazer a mobilização, ver qual é o movimento previsto para fazer a escolha desse adesivo. A aplicação em pele úmida ou molhada. Infelizmente, essa lâmpada não se desliga separado por conta das fotos, senão eu não tenho nem objetivo de ter foto, porque a apresentação ficou menor, ela estava grande e ela ficou pequenininha, então a imagem está prejudicada. Aqui é uma criança com ileostomia, que é o nosso grande problema, por exemplo, quando você faz a aplicação da base adesiva dos dispositivos para ostomias, e aí você tem uma pele continuamente úmida, então você tem que ter os cuidados adequados para você fazer a aplicação para que haja a adesividade suficiente para livrar do contato do irritante com a pele e também para que haja o tratamento dessa lesão, ok? Aqui também, lembrando que foi dito anteriormente, que o uso de soluções para pele à base de álcool não devem ser utilizadas por conta do ressecamento que elas produzem, pela remoção do manto e do lipídio que faz a proteção. Então, eu coloco um adesivo sem a proteção natural dessa pele. Então, é importante que isso seja reforçado. Nós não devemos usar produtos à base de álcool. Produtos que possam causar dermatite de contato irritativa. Se o paciente já teve contato com aquele produto e é sabido que ele não pode utilizá-lo, a gente tem que evitar. Ok? Não tem como mudar, né? Não. Ok. Vou tentar mudar para ampliar as fotos. Então aqui o bonitão não é só para vocês verem os olhos azuis lindos que ele tem. É porque você fazer a fixação de um catéter aqui na jugular desse menino, com essa barba maravilhosa, por fazer, não é para o nosso ambiente. Então nós temos que realmente fazer a remoção desse pelo para fazer a fixação desse adesivo. E utilização excessiva de substâncias que aumentem a visibilidade do adesivo. Na verdade, o que acontece? Muitas pessoas acham que por você usar soluções à base de álcool e de outros produtos e remove parte da proteção nossa, que é esse aspecto que nós temos, que o nosso manto é hidrolipídico, então por isso que você passa a mão no rosto agora, exceto aquelas que se passaram os seus respectivos cremes na pele natural, ela é suave. Aqui eu tenho uma proteção natural, como a Paula falou, à base do quê? De água e gordura. Só que tem algumas pessoas que têm uma produção excessiva mais de gordura do que de água. Então as pessoas acham que se elas passarem algum produto que remova isso, ou que formem alguma falsa proteção, esse adesivo vai fixar melhor. Na verdade, é aquilo que está no primeiro.
Eu retirei o manto, então eu não tenho gordura nenhuma na pele, de proteção. Então eu ponho na pele nua e crua. Então eu tenho um alto risco de lesão nesses pacientes. Uma coisa que, voltando aqui, é que vocês têm um pouquinho mais, muito mais frio aqui do que no Brasil, mas uma coisa que para nós incomoda muito com relação ao cuidado com a pele, que a Paula falou, que não só relacionado à qualidade do sabão que a gente toma banho, e tem a ver muito também com adesivo. Nós tivemos um problema, por exemplo, com a nossa clorexidina. Nós fomos ver, nós estávamos tendo problema com os nossos adesivos e assim, usamos produtos de marcas renomadas e aí fomos descobrir que a nossa clorexidina tinha um teor alto de um produto oleoso. Então era a clorexidina que estava interferindo na adesividade do equipamento naqueles pacientes que faziam uso por a questão prescrições pontuais, né? Nós tivemos esse problema. Mas o que é nosso no dia a dia é a questão de nós termos uma frequência de banho maior na América Latina. O brasileiro toma mais de 1 ou 2 banhos por dia. Então você tomar mais de um banho por dia com um sabão inadequado é horrível para a pele. E principalmente, como nós não temos frio como vocês, e aí por conta disso, vocês têm ambientes climatizados e nós não, as pessoas tomam banhos muito demorados e quentes. Também a água muito quente faz com que haja remoção do manto e do lipídico. Então isso é importante a gente salientar em termos de cuidado quando a gente vai fazer a orientação para os pacientes. A permanência prolongada com fitas ou curativos oclusivos, então que pode fazer a maceração dessa pele. Então temos que monitorar essa pele para que a gente não tenha um dos tipos da lesão, que é a maceração. Técnica inadequada de remoção. Eu tenho a minha secretária para assuntos peculiares, minha amiga, por favor. Minha assistente de palco. Vocês conhecem o Silvio Santos no Brasil? Eu hoje estou com o Silvio Santos. A gente está usando aqui uma fita, eu sou agora David Copperfield, o homem da mágica. Então o que acontece? Eu tenho aqui, aqui agora, gente, nós não vamos conseguir replicar com muita fidedignidade ou com muita precisão, porque aqui ela seleciona uma fita que ela tem uma adesividade com o passar do tempo. Então eu não vou conseguir produzir aqui o efeito que eu queria fazer. Quando a gente pensa em tracionar fita, todo mundo levanta a fita perpendicular e traciona, ok? Então isso é uma coisa que é corriqueira na maioria dos hospitais no mundo. Então o que a gente tem que fazer? Uma vez que eu vá fazer a remoção dessa fita adesiva, e aí também vocês sabem que a gente tem técnica específica para remoção de filme de poliuretano, técnica adequada para remoção de hidrocoloide e hoje também os curativos que tem a base siliconada, de adesivo siliconado. Então, quando eu puxo perpendicular, lembra da tração que eu faço na junção dermo-epidérmica? Então, eu faço isso. Aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês a pele subindo, como estava na foto da Paula que ela mostrou no início da apresentação dela, mas eu vou fazer a tração. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, eu posso utilizar, eu ia mostrar depois, mas eu vou mostrar agora. Daí a gente usa a minha assistente uma vez só, ela volta a sentar para o lugar dela. Então, para evitar que eu faça aquele comum de puxar a fitinha para a unha, que a maioria das pessoas fazem também, eu pego um retalho de uma fita, que não necessariamente não precisa ser a mesma fita, colo na pontinha, e aí eu consigo fazer o quê? Aqui ela não vai colar por conta do ó. O que acontece, ó? Ela levantou, ó, tá vendo? Ela tá puxando a fita de baixo. Ah, tá mostrando que coisa boa. Então, tá vendo, ó? Tá aqui, ó.
E aí eu vou tracionar? Não. Eu pego, viro e apoio a parte fora do adesivo e vou tracionando, eu vou deslizando a fita, ela sobre ela mesma, ó. Eu faço tração alguma. E detalhe, está doendo? Fala? Não. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu fiz ontem nela e estou fazendo hoje e de uma região que ela tem pelos. Então, o que acontece? Quando você faz isso daqui, você consegue fazer com que haja remoção com o mínimo de trauma e todos os pelinhos dela estão ficando no lugar. Tá? Então eu faço exatamente isso. Uma outra possibilidade que eu posso fazer é fazer uma orelhinha, dobrar, fazer uma pequena dobra no adesivo, ó, ela fica solta aonde eu faço a dobra. Tá dando para vocês verem? Então, a partir daí, eu faço o mesmo procedimento. Eu faço o apoio e deslizo sempre sobre ele mesmo. E uma coisa que aqui a gente pode ver bem, vocês não vão conseguir ver, por exemplo, eu estava fazendo de baixo para cima, o sentido do pelo de cima para baixo. O ideal é que a gente faça no sentido do pelo, tá certo? Ó, dói menos do que estava doendo, né? Ok? Para a palma feminina. Então esse são detalhes, gente, que fazem a diferença e que as pessoas muitas vezes não estão voltados para essa pequena coisinha que é feita. Muito bem. Fixações repetidas ou trocas excessivas de curativos. Então, eu trouxe aqui a criança, porque aqui nós temos lá, e como eu vi aqui, tem pessoas que trabalham em unidades neonatais. As nossas crianças lá, ninguém manda para nós as crianças sadias, manda as crianças, as mães com complicações e as crianças nós temos prematuros a partir de 20 semanas lá. Muitos deles acabam não sobrevivendo, mas assim, uma grande maioria sobrevive bem. E a gente tem que, todo cheio de dedos, porque a criança, a gente tem que lembrar que a superfície da pele da criança, a criança é pequena, mas a pele dela absorve 7 vezes por centímetro quadrado. Então você imagina, então 1 centímetro quadrado, então são 7 centímetros quadrados, tudo aquilo que você colocar sobre ela. Então tem que ter muito cuidado, porque não é todos os produtos que a gente pode aplicar para proteção, não são todos os produtos que a gente pode aplicar para remoção e também não é toda fita ou cobertura que a gente pode utilizar nesses pacientes. Mas principalmente, você tem aqui uma face que, se a gente não tivesse essa luz, se eu conseguir enxergar melhor, que dá para você ver nitidamente a espessura da pele e o quanto foi denudada dessa pele em quanto de altura, para você ver quanto fina ela está, por conta de fixação contínua nessa face de um tubo nasointeral. Então, é importante que a gente, uma vez, vai ficar, vai, é aqui que vai ficar, vai. Eu só vou trocar quando ela der sinais que realmente ela está descolando. Então, as lesões de pele causadas por adesivos médicos aumentam os custos, os cuidados, porém a gente tem muito pouco estudo de custo falando isso. A gente sabe que tem muito investimento para a gente com produtos, desenvolvimento de produtos, mas a gente não sabe quanto a gente gasta com isso. Então nós temos que otimizar o nosso dinheiro. Então, só para a gente falar um pouquinho mais com relação à casuística, para vocês entenderem a importância, esse estudo de febre de 2015 mostra uma prevalência diária de 3 a 25%, e esse estudo dela não é feito só em UTI, é em UTI e unidades de internação médico-cirúrgicas. Maine, em 2013, viu uma incidência de 7,1. Lembrando que prevalência sempre o número é maior, porque são todos os casos divididos por todos os pacientes. Aqui não, são só os casos novos divididos pelos pacientes em risco. E o que mais preocupa no estudo dele é que, embora tenha sido uma incidência considerada não muito alta, mas importante,
foi que cada paciente tinha em média quase 3 lesões. Então, um paciente tinha mais de uma lesão. Então, isso é importante a gente dizer. E nesse estudo ele viu que a maior incidência foi de denudação e lesão por fricção e menor incidência das dermatites e das bolhas. No estudo de Roya, que teve uma incidência em idosos de 15,5, foi o que mais me chamou a atenção, foi a questão de que o índice é de quase 8% desses pacientes tinham infecções nesses locais. E aí, como eu já expliquei para vocês, nós temos que participar da seleção sabendo o que nós vamos comprar e por que vamos comprar. Mas eu tenho que saber aplicar. Então eu tenho que fazer a avaliação do paciente, daquele paciente que eu vou colocar o adesivo ou o curativo. Quem é ele? Porque não é o tubo do seu José, é o seu José que precisa da fixação do tubo. Um exemplo. Eu preparar essa pele para receber esse adesivo, aplicar de forma adequada e mais que isso, é fazer a inspeção regular da pele sob risco. Então, a inspeção diária desse paciente. E como eu falei também, já mostrei para vocês, a correta e cuidadosa remoção desse adesivo. Com relação à avaliação, a gente tem que pensar que a aderência do produto, a pele depende da quantidade de adesivo disponível, da área de contato com o adesivo, para que eu tenha uma área que eu consiga fazer a fixação, a tensão ou atração exercida pelo dispositivo ao movimento, ou seja, isso que eu estou pretendendo fixar, ele está numa área de mobilidade, eu preciso ter isso daí bem claro, o tipo de pele desse paciente, se é oleosa, úmida ou seca, e o tempo de permanência desse adesivo na pele. E esse desempenho vai depender do grupo etário, porque a gente sabe que a pele em diferentes fases da vida ela vai responder de uma forma, e do tipo de pele também. E além disso, ele vai depender também, o mesmo adesivo, ele vai dependendo do local onde você põe, do movimento, da distensão do esforço, das condições da pele, da área ao redor, da umidade adicional, seja pelo banho, seja pelo ar-condicionado, seja pelo calor excessivo, e também dos produtos aplicados à pele, ela vai se comportar de modo diferente no mesmo indivíduo. Então eu posso fazer a utilização do mesmo adesivo em várias partes do meu organismo, do meu corpo, e ela responder de forma diferente. Então, quais são as recomendações para prevenção? Evitar o uso de fita adesivos e curativos adesivos. Você fala assim, você é louca? Não, não sou. Não estou ainda rasgando notinhas de $100. Mas por que eu estou dizendo isso? Se a gente não precisar fazer fixação, usar adesivo, por que eu vou usar? Então isso é muito claro. Mas, se eu precisar fazer, eu tenho que utilizar fitas e curativos adesivos, hoje preferencialmente à base de silicone, que tem uma boa adesividade, mas uma adesão suave nessa pele. Optar por fitas de dorso delicado e de baixa aderência, que ele tenha uma aderência suave, a baixa aderência no sentido assim, atender a necessidade para aquilo que eu estou escolhendo. Usar protetores cutâneos que devem ser aplicados antes da fixação do adesivo. Até a Paula fez a demonstração da película protetora, mas hoje também nós temos alguns produtos, alguns cremes, como ela falou, específicos para os pacientes hospitalizados, que você tem uma boa espalhabilidade, ou seja, você consegue espalhar bem, sem ficar aquela nata de gordura, de creme sobre a pele, porque a pele absorve esse creme, e você pode fazer a fixação do curativo, do dispositivo prostomia, por exemplo, da fita cirúrgica, e ele não compromete a adesividade do produto sobre a pele. Então é importante que a gente saiba o que a gente está usando. Aplicar a fita sobre a pele limpa e seca,
prevenindo o atrito causado por resíduos ou sujidade sobre a pele. Então você sabe que qualquer, por exemplo, a gente fala muito de farelo de pão que o paciente come e muitas vezes o farelo fica na cama, então ele vai causar várias lesões. Mas se você, por exemplo, fixar alguma coisa tendo uma sujidade entre a pele e o adesivo, o atrito dele vai causar uma lesão também. E sempre o adesivo, ele tem uma função melhor quando a pele está seca, não desidratada. Aplique a fita sem fazer tensão, como eu falei para vocês. Previne o trauma e a formação de bolhas sobre a fita adesiva e protege a pele do efeito memória de algumas fitas adesivas. Use fita porosa. Por quê? Então, eu uso uma fita A, B ou C. Então nós temos vários, porque o que vai conferir essa porosidade à fita ou à cobertura? É a taxa de transmissão de vapor. Então algumas fitas adesivas, alguns filmes de poliuretano ou hidrocoloide, as espumas de poliuretano, embora as duas últimas tenham uma camada externa impermeável que permite o isolamento dela com condição autoadesivos, isolamento daquilo que se quer proteger do meio ambiente, existe uma taxa de transmissão de vapor, ou seja, existe uma transferência de vapor interno para o meio externo. Quando eu falo de dorso de fita, eu também tenho que pensar que existem vários tipos de dorso. Tem vários dorsos mais porosos e menos porosos. Então a gente também tem que conhecer não só o tipo de adesivo, mas do que é composto o dorso dessas fitas, para a gente poder fazer a seleção. Então, preferencialmente, as mais porosas. Remover a fita segurando a pele enquanto remove lentamente ou puxa em ângulo paralelo a si mesmo. Foi exatamente isso que eu demonstrei aqui anteriormente com a Melina. Ele diminui o trauma epidérmico ou da junção dermo-epidérmica e também reduz a dor na remoção. Então foi aquilo que eu fiz, aqui colocando no canto a fita e fazendo o levantamento. E aqui com aquela orelhinha que eu faço, eu levanto a parte solta e começo a remoção, como eu também mostrei para vocês ao vivo. Fixar os curativos com malhas tubulares, gases em rolos, ataduras de crepe ou ataduras autoaderentes, evitando o uso da fita, principalmente em membros superiores e inferiores, onde ele tem um substrato muscular menor. Então a gente tem um risco maior para lesão por adesivo. Usar selantes de pele, hidrocoloides finos ou espumas de baixa adesão como barreira sobre adesivos. Isso a gente tem visto, é muito comum a prática nas unidades neonatais e pediátricas. Nós a gente quase não vê com adulto. E hoje nós já temos muitos produtos para manter tubos, cânulas, catéteres na posição e que são a base de hidrocoloide. Então, que o melhora e previne esse cuidado com a pele. Aí, algumas orientações só para a gente reforçar. Então, aplicar a pele sempre, aplicar a pele é bom, né? Aplicar a fita sempre em pele limpa, sem equilíbrio de resíduos. Isso aqui é um termo em português, chama tonsura, mas ele quer dizer nada mais do que cortar os pelos com a tesoura, certo? Se necessário, não fazer tricotomia com lâmina. Usar um tricótomo é possível, sim, mas nem sempre nós temos ele na unidade. É muito comum na unidade cirúrgica, unidade de centro cirúrgico, nós temos os tricótomos, mas não nas unidades de internação. Selecionar o tipo de fita adesiva mais adequado, selecionar o tamanho correto da fita para aplicação. Remover, então, evitar o atrito sobre a pele na remoção de resíduos adesivos que ficaram aderidos sobre a pele. Isso aqui é uma foto, inclusive, de um produto, eu me senti à vontade de trazê-lo, porque no Brasil a gente só tem esse produto que você faz a aplicação sobre qualquer adesivo, ele solta. Então, oi? Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Falou assim, é porque eu ouvi e falou a marca, E aí
a gente tem utilizado e tem assim melhorado bastante o risco na remoção, tá certo? Então, remover fitas ou resíduos de fitas, a gente pode usar então produtos específicos ou, como o Paulo citou anteriormente, se eu posso utilizar com substâncias à base de óleo, posso. Só que uma vez que eu retire resíduo de adesivo com produtos à base de óleo, eu tenho que fazer a limpeza dessa pele, a remoção do resíduo desse óleo com sabão. E tem que atender aquelas especificações que já foram ditas anteriormente. Então aqui só uma figura para vocês verem quanto mais pesado, fala do nível de aderência. Então, um alto nível, um baixo nível e um nível moderado. Então, por exemplo, eu preciso fixar tubos pesados, então eu preciso de um alto nível de adesividade. Vou fixar um dispositivo, por exemplo, aqui é uma bolsa de ostomia, ou vou fazer uma mobilização de 2 dedos, eu não preciso do adesivo tão pesado, então ele pode ser moderado. E aqui a questão do suave, a questão das crianças, por exemplo, os dispositivos venosos de inserção periférica, que a gente precisa de um adesivo bom, mas não precisa ser muito pesado. Aqui, só uma consideração quanto à aplicação, então lembrar sempre que a maioria hoje dos adesivos médicos, eles aderem por pressão. Então, quando eu faço a colocação, eu tenho que alisar a fita, eu tenho que alisar a área aderente para quê? Para que ela tenha contato com a maior superfície dessa pele possível. Também, aquilo que eu comentei da ponte, não compro um tapete mais curto, eu tenho que comprar exatamente, então, no tamanho. Então aqui também, quanto maior a área de fixação, melhor eu fixo e menos trauma para essa pele eu faço. E eu tenho que ter contato completo com o adesivo, tanto no equipamento que eu quero fixar, quanto na pele que eu quero fixar o produto em si. Aqui que eu tinha comentado com vocês, então, uma consideração relacionada à incisão cirúrgica, que serve para a gente pensar na questão do estiramento, que é a incisão vertical, eu tenho que fazer a fita na posição horizontal, que é a posição da tensão da fita. Então, é esse o sentido da aplicação da fita. Já numa incisão horizontal, né, eu vou fazer a colocação no sentido inverso, no sentido vertical, que é o sentido da tensão da fita. E aqui é uma aplicação com relação à compressão, que a gente faz, ou coloca sobre a pele. É só para vocês terem uma ideia. O que eu quero dizer com isso é isso aqui, ó. Se ele quiser filmar perto. Então eu vou fazer me dá uma caneta. Eu vou fazer um modelo aqui na minha amiga. Então eu quero fazer uma compressão sobre essa incisão, vamos supor. Então, claro que eu exagerei aqui. Então o que eu faço? Obrigada. Eu pego. Então eu vou fazer o centro. Ok? Vamos supor que eu preciso disso daqui. Então, essas duas partes de cá, o que eu vou fazer? É a parte que vai sobre a pele. Então, eu venho aqui, faço o alisamento, que eu falei, faço o caminho na fita, até eu encontrar aquilo que eu quero comprimir, ou, por exemplo, um curativo mais alto, que eu queira fazer compressão naquela região, ok? E o que eu fiz, ó? Eu peguei, ó. Deixa eu ver se ela consegue mostrar. Ó, não existe nenhum espaço aqui, ó. Ok? E aí eu faço a tensão na fita a partir daqui, ó. Ó, a tensão que eu tô fazendo na fita, passo sobre a área que eu quero e faço aqui, na pele. E depois eu faço o restante. Ok? Se vocês olharem aqui, ela vai ficar, porque ela é uma adesão, como eu falei para vocês, é uma adesão que ela vai melhorar daqui a pouco. Ó, você não tem espaço e a compressão só ficou aqui. Vou aproveitar que a menina está aqui e vou mostrar uma outra coisa para vocês. Quando eu tenho um curativo alto,
ou um curativo curto, a fita curta, como eu falei para vocês, a tendência é muitas vezes a gente fazer isso daqui, ó. Olha, o que a gente chama de ponte. Quando você tensiona e faz isso, automaticamente existe aquela resposta da fita voltar ao normal. E aí que eu falei para vocês, que ela volta e repulsa dela, traciona a pele, ok? Então é importante. Eu tenho um curativo alto, não preciso fazer aquela compressão, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pegar, faço a fixação na pele, venho, passo aqui, passo tranquilamente, sem tensão nenhuma, sobre o curativo, vou lado de lá, até eu encontrar a pele, faço o alisamento e aí eu termino de fazer a fixação. Olha a diferença que também fica o curativo. Então isso é uma coisa que a gente, um cuidado pequeno e que a gente minimiza muito o trauma por tensão no paciente quando a gente vai fazer a fixação dos nossos curativos, dos nossos dispositivos nesses pacientes. Ok? Vamos lá? Ixi, não posso falar mais. Cortaram meu tempo. Então, assim, só voltando aqui, esses 3 quadrinhos aqui querem dizer a mesma coisa. Então, o uso do adesivo médico afeta a experiência de cada paciente todos os dias nos nossos hospitais. Se a escolha, o uso da técnica adequada para a aplicação e remoção dos produtos adesivos não for usado, o trauma tecidual poderá ocorrer, afetando a segurança do paciente, a sua qualidade de vida e também aumentarão os custos em saúde. Então, é uma frase bonita que eu gosto bastante, né? Há coisas que quero de uma vez por todas não saber. A sensatez estabelece limites mesmo ao conhecimento, ou seja, uma vez que a gente veio aqui hoje e tomou consciência disso, é impossível não tomar medidas para que a gente consiga, ao menos, começar a pensar em prevenção de lesão por adesivo médico. Muito obrigada. Estou à disposição.